Oi pessoal, sou o Dr. Marcos Campos, especialista em ortodontia. Oi gente, eu sou a doutora Daniela Ferreira, especialista em ortodontia. E hoje nós estamos aqui com a professora doutora Juliana Suginski Barbosa, que gentilmente estamos recebendo na casa dela. Obrigado, Juliana. Que isso, eu que agradeço o convite para falar um pouquinho a respeito de disfunção temporomandibular. Muito bom. A professora Juliana Suginski Barbosa é especialista, mestre e doutora em disfunção temporomandibular e dor orofacial, professora do Orofacial Pain Group em Bauru, IEL, e vai falar um pouquinho aqui para o ortodontista, né? A gente tem várias dúvidas, alguns desentendimentos do assunto. A Juliana, com propriedade, vai falar aqui com a gente. Vou tentar, né? Eu falei, faz tempo que eu não estudo essa questão. Aproveitando rapidinho, a professora Juliana tem um curso de especialização junto com o professor Paulo Conte lá em Bauru. Isso, coordenado por ele. Coordenado pelo professor Paulo Conte, em disfunção temporomandibular e dor orofacial, e também um curso de atualização de 11 módulos. Pessoal, então fica a dica, parafraseando você, né, Juliana, fica a dica. E também o dia do bruxismo, que é um dia, 8 horas de curso, né, Juliana? Dia do bruxismo e dia da DTM. Nós participamos do dia do bruxismo lá em Campinas recentemente, foi fantástico, olha, muito conhecimento, junto com a professora Adriana de Lira Ortega, outra, né, pessoa fantástica. E a gente não sentiu uma dorzinha na cadeira, né, Dani? Não, olha, nem vimos passar o tempo. Não vimos passar o tempo, assim, é só vidrado ali, muito leve, muito conteúdo e muito gostoso, então vale a pena. Ai, que bom que gostaram. E assim, gente, essa entrevista de hoje, assim, o que surgiu, assim, pra gente querer mais, saber mais sobre isso, a doutora Juliana deu uma palestra pra gente, né, no nosso ciclo Rompendo Fronteiras, e assim, só deixou um gostinho de quero mais, né, então a gente quer saber mais e mais aí dela. É isso aí. Por isso estamos aqui hoje, né? Que bom, fico feliz. Bom, então vamos lá. Muitos ortodontistas, professora, relatam preocupação com o paciente quando o paciente relata dores nos músculos da face ou na ATM após um tempo de tratamento. A ortodontia pode causar a DTM ou até mesmo tratá-la quando o paciente já chega com dores? Olha, então, primeiro a gente tem que pontuar algumas coisas. Vocês colocaram na pergunta que os sinais e sintomas de disfunção temporomandibular apareceram durante o tratamento, é isso, né? Então, o que mostra, é muito fácil eu falar em torno da minha experiência profissional, não, na minha clínica, mas eu não gosto muito desse discurso, né? Se a gente falar, mas a minha clínica é assim, eu vou te falar, a minha é assado, e a gente vai ficar aqui numa discussão sem fim. Então, tudo que eu falar hoje, eu vou me basear no que está na literatura, tá bom? Que eu acho que existem pessoas estudando isso há décadas e tem vários estudos. Eu brinco que o TCC, porque o pessoal quando faz especialização em ortodontia tem que fazer um TCC, né? E eu recebo e-mails todo mês, assim, estou fazendo um TCC em ortodontia, é sobre ortodontia e DTM, me manda artigos, aí eu já tenho até uma pastinha pronta, que aliás está meio desatualizada, precisando atualizar. E é um assunto muito estudado, sabe? E o que se encontra na literatura? Se encontra que a ortodontia é neutra em relação à DTM, a disfunção temporomandibular. É neutra, não conseguem se achar associações de causalidade. Então, assim, nem a ortodontia causando uma disfunção temporomandibular, nem uma disfunção temporomandibular sendo tratada ou curada, bem entre aspas, né, por uma ortodontia. Tá? Isso é o que mostra a literatura. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, eu acho assim, o ortodontista, quando ele vai avaliar o paciente, ele tem que se chamar a atenção aos sinais e sintomas de disfunção. Ele tem que aprender pelo menos o básico. Então, existem vários cursos, como a palestra que a gente fez, existem cursos maiores para que o ortodontista aprenda o básico da DTM, para que ele informe seu paciente. Então, por exemplo, se você tem ali um paciente que já tem um deslocamento de disco com redução antes, ou pelo menos um sinal de um ruído articular, avise, olha, vai iniciar a ortodontia não trata, a ortodontia não vai agravar isso daqui, você tem que avisar. Agora, claro,
que a gente tem que levar em consideração algumas coisas. A mecânica ortodôntica, cada dia, ela coloca o paciente numa posição oclusal, não é? Então, com várias interferências, que é até engraçado, porque aí é a outra pergunta que talvez vocês vão fazer para mim, das interferências oclusais, né? O ortodontista faz interferência todo mês, né? E eu não vejo, assim, a clínica de ortodontia lotada de pacientes com disfunção temporomandibular por culpa dessas interferências, não é? Sim. Bem, então esse é um ponto que tem que chamar atenção. Agora, a articulação, existe um professor chamado Charles Green, que é um americano, tem um livro fantástico de disfunção temporomandibular, eu gosto muito dele, e ele tem um artigo que mostra, tem duas partes até, a capacidade adaptativa que a articulação temporomandibular tem frente às interferências oclusais. Ela vai se adaptando à articulação. Agora, se num determinado paciente X, vamos pensar um paciente ali da clínica, essa interferência oclusal, ela romper a capacidade adaptativa do paciente, pode ser que tenha consequências. Isso depende da idade, isso depende da conformidade da articulação, depende de muitos outros fatores, depende de gênero, depende de problemas sistêmicos, vai saber se ela tem artrite reumatoide. Né? Depende de muitos fatores. Não é só uma coisa ou outra, você tem uma série de outros fatores ao redor. E isso não foi estudado ainda. E uma outra questão é se essa interferência oclusal gerada por uma ortodontia, né, ela for associada a um paciente que tem sobrecarga. Qual tipo de sobrecarga que ele pode ter? Os hábitos parafuncionais. E aí eu chamo a atenção tanto do bruxismo quanto da onicofagia, o roer de unhas. Roer unhas é um veneno praticamente, ninguém fala muito sobre isso, né? Então você tem um paciente lá na mecânica, não é a ortodontia em si, mas talvez é o que tem ao redor desse paciente, né? E isso é um ponto que a gente tem que chamar atenção. Então assim, não é, olha, a ortodontia não vai causar isso, mas se a gente pensar um paciente que tenha fatores contribuintes e que eu fiquei cego, eu não observei na minha avaliação inicial, pode ser que esse paciente perpetue. Então, poderíamos pensar no máximo aí como um cofator, não como algo talvez causal. Um contribuinte, mas não é um causal. Não se consegue essa associação. Os estudos, aliás, são muito ruins nisso, né? São muito ruins nisso. Até porque você não tem... os estudos longitudinais mostram que não tem isso. Até, por exemplo, você pode me perguntar, se eu fizer uma ortodontia, deixar meu paciente finalizar, meu paciente... Pensa uma pessoa perfeita, posição condilar perfeita, dentes perfeitos, tudo perfeito. Ele está livre do risco de ter uma disfunção? A resposta é não. Né? A resposta é, obviamente, não. Então, assim, não é preventivo também. E a gente pode pensar, você falou tratamento ou causador ou preventivo? Tem preventivo. E nem preventivo é. Né? Nenhuma das três espécies. E a gente tem uma dificuldade muito grande, sabe, gente? Que é o seguinte, as pessoas falam DTM pra mim, e eu escuto DTM e penso em dor de barriga. Se eu falar pra você tá com dor de barriga, e aí, dor de barriga, de onde vem? É articular? É muscular? Se é articular, qual tipo é? Se é muscular, qual tipo é? Então, pra mim, soa meio... Então, a ortodontia e DTM. Qual ortodontia? Qual posição? Qual mecânica? Qual maloclusão? Qual DTM? Entendeu? Então é uma combinação, né, gente? Muitos fatores. Não é? Vai ficar difícil. Vamos tentar aprender um pouquinho hoje, né? Se é que é possível, que é muito extenso o assunto. Professora, então o que é uma DTM e bruxismo? Se você poderia, já aproveitando o gancho, falar pra gente também qual a diferença? Então, primeira coisa, bruxismo não é disfunção temporomandibular, né? Porque é uma confusão, o paciente se confunde, ele fala assim, oi, eu vim aqui porque eu tenho bruxismo, tenho muita dor, estava, eu falo, bem, isso aí são os sinais e sintomas de DTM. E da mesma forma, os dentistas confundem também. Às vezes você está num curso de bruxismo, a gente fala, bruxismo não é DTM, fala sobre bruxismo, na hora que abre para perguntas, a pessoa levanta a mão e fala, tem paciente no meu consultório, está com estalo, imitação de abertura, a gente fala, puxa, mas isso é DTM, tá? Então, o que é DTM? Disfunção temporomandibular. Disfunção é algo que atrapalha a função, né? No sistema
na região da articulação temporomandibular e dos músculos da mastigação. Então é um problema ou na articulação ou nos músculos, ou o paciente pode ter as duas coisas. Isso é disfunção temporomandibular. Depois, o que é bruxismo? Bruxismo é uma atividade dos músculos da mastigação. Tá? Essa atividade, ela não tem uma função, né, mastigatória, por exemplo, não é para mastigar. Ela é uma atividade que é dividida em 2 ciclos circadianos, tanto durante o sono como na vigília, acordado. Durante o sono, ela pode ser fásica, né, nesse movimento, que se encostar os dentes vai ser um movimento de ranger, ou tônica, que se mantém na mesma posição. Se encostar os dentes vai ser um apertamento de dentes. Por que se? Porque só em 1/3 dos eventos durante o sono é que se encosta os dentes. Esse é o bruxismo do sono. A gente conhece muito bem o bruxismo do sono, né? É o mais estudado. Mas a gente fala muito hoje a respeito do bruxismo na vigília. O que é o bruxismo na vigília? É essa atividade, que não é uma atividade parafunção. Então, ela acaba sendo um hábito parafuncional. Então, como que é essa função? É de apertar os dentes, encostar os dentes, e você pode encostar os dentes tônico ou fásico, né? Encostar e fazer uma mexida, que é aquele paciente que salta um masseter. Você tem também o bracing, que é quando o paciente contrai os músculos, a pessoa contrai os músculos sem encostar os dentes. É super comum a odontologia, né? Ali, tortando arame. É o bracing. E depois tem o trussing, que é quando você mantém a mandíbula numa mesma posição. Isso é bruxismo. Só que você pode ter bruxismo, não é? Você pode ser uma pessoa, um bruxista na vigília e, ao mesmo tempo, você não apresentar nenhum sinal ou sintoma de disfunção temporomandibular. E vice-versa. Você pode apresentar disfunção temporomandibular e não apresentar bruxismo. Da mesma forma, você pode ter as duas coisas. Hoje a gente sabe que o bruxismo do sono perdeu um pouco de força com os estudos com polissonografia, essa é etiologia para DTM, já o bruxismo na vigília vem ganhando força. Então a gente está começando a observar melhor o bruxismo na vigília dos pacientes. Então isso é o que é bruxismo e o que é DTM. Tá? Certo. Muito bom. Bom, agora falando uma outra questão aí. Sobre a sobremordida profunda é uma maloclusão muito frequente no nosso consultório. Os pacientes que apresentam essa maloclusão costumam relatar dor ou cansaço nos maxilares. Essa sobremordida estaria relacionada a uma DTM? Você diz a sobremordida profunda. Sobremordida profunda. Então, e você colocou na frase uma questão interessante. Você colocou alguns pacientes. Sim. Né? Não são todos. Não são todos. São todos? Não, são alguns pacientes. Então, quando a gente observa isso, primeira coisa, quem são esses pacientes? É fácil, eu devolvo essa pergunta para vocês. Sim. Quem é a pessoa? Né? Sim. Então, vamos tentar analisar não só a maloclusão e a DTM, essa relação, porque se a gente for analisar essa relação, a gente não vai encontrar causalidade na literatura. Mas se a gente abrir o leque, né, e observar quem é essa pessoa, a gente pode tentar observar então alguns aspectos. Por exemplo, qual é o aspecto psicossocial dessa pessoa? Ela tem algum problema de ansiedade? Ela tem algum problema em estresse? Qual é o padrão de catastrofização que ela apresenta? Ela é muito ou pouca catastrófica? Ela tem um aspecto ruminante, desesperança, magnificação? Quem é essa pessoa do aspecto psicossocial? A gente sabe? Não, você está pensando naquela pessoa. Aliás, isso é uma coisa que os ortodontistas não vão perguntar. Essa pessoa, ela dorme bem? Ela tem síndrome da apneia do sono? Ela é respiradora oral? Será que ela tem uma restrição à passagem de ar, que não chega a ser uma apneia, mas já está levando a consequências para o sono dela? Isso é importante. Lembra que a gente falou isso, vocês estiveram no dia do bruxismo, a professora Adriana fala isso no dia do bruxismo, né? Então, assim, é importante a gente sabe na disfunção temporomandibular que a pobre qualidade do sono, ela vem antes, ela deteriora antes do aparecimento de uma DTM muscular, por exemplo. Dor muscular, que é o cansaço que você está falando. Então, será que essa pessoa dorme bem? Será que ela tem insônia? Né? Quem é essa pessoa?
Então, assim, só falando em 2 aspectos, é homem ou mulher, né? Porque se for mulher, infelizmente, se for mulher, já tem ali... Como é que são os genes dela? Será que ela tem um alelo do gene coach que é uma das coisas que favorece o aparecimento de dor? Como é que ela processa a dor? Como é que está o núcleo accumbens dela? Né? Como é que está a modulação de dor dela? A gente hoje está estudando muito os canabidiols, né? E o sistema canabidioide, a gente estuda o sistema serotoninético de modulação de dor. Gente, olha a quantidade de aspectos. Então não dá para falar, para eu responder isso para você. Eu vou te responder assim, olha, sei lá, chama essa pessoa aí. Vamos fazer uma avaliação geral. Fazer uma avaliação geral. Agora... Faz exercício físico também, não faz? Olha aí, você lembrou de outro aspecto que eu estava esquecendo. Tem muitos aspectos envolvidos. Agora, se a gente for pensar, eu acho, pontuando nessa questão, que tem uma tentação muito grande ao longo dos anos, uma tentação, a disfunção temporomandibular, ela caiu na odontologia. Vamos supor que ela tivesse caído na medicina, né? Eu acho que aí, se ela estivesse da área da medicina, talvez a abordagem sobre ela seria diferente. Como ela está na odontologia e o dentista, teoricamente, ele mexe primariamente com dentes, é uma tentação muito grande só olhar no prisma dessa má oclusão. Agora, vamos ao lado mecânico. Então, vamos supor que ela tem essa sobremordida profunda. A sobremordida profunda, o paciente vai precisar de mais amplitude de movimento para fazer uma coisa que é importante nisso, uma combinação importante, que é o hábito parafuncional. Então, vamos supor, quer ver uma combinação bem bonitinha? Um paciente que é classe 2 com sobremordida profunda, e que ele é hipermóvel, que é um padrão que algumas pessoas têm, ou seja, abre amplamente a boca, e rói unha. O hipermóvel, ele tem um ligamento reto discal com mais elastano. Então, o que acontece? Você tem mais elasticidade. Sabe um elástico de dinheiro que você puxa e se você ficar puxando ele perde a elasticidade? Sim. Então a tendência do disco deslocar é maior, tá? Isso é um aspecto. A hipermobilidade articular generalizada é um aspecto que a gente tem que observar. Vamos supor que ele tenha o ângulo condilar acentuado, que é mais um fator anatômico que ajuda, predispõe. Não quer dizer, eu tenho o ângulo condilar deslocado, eu vou ter deslocamento de disco, não, mas que predispõe ao deslocamento. Então aí você pega essa pessoa com a sobremordida e ela rói unha. Então sempre tem que ter um outro aspecto. Não basta só eu ser. É muito mais de como eu sou, e sim o que eu faço. O que eu faço com o meu sistema? Como eu sou, o que eu faço, entendeu? Perfeito. Então eu acho que é muito mais. Mas claro que aí a sobremordida vai ajudar a empurrar esse disco mais para frente, mas é um fator que ajuda, não é causal direto. Perfeito. Né? Muito bom. Professora, uma das preocupações do ortodontista é terminar os nossos casos com as guias de desoclusão corretas. Né? Até para proteção dentária, né? Sim. E é bem difundido entre muitos colegas que a interferência da cúspide palatina do segundo molar superior no lado de balanceio. Peraí, deixa eu concentrar para pensar nessa cúspide. Então vamos lá. Tá. É um fator deletério para a TM, né? Esse mito, né? Pelo que condução da conversa, esse mito é bem difundido. Qual seria o impacto, então, dessa interferência na articulação temporomandibular? É muito difundido isso? Olha, acho que sim. Muito. Gente, que coisa! Bem, vamos lá, deixa eu pensar. É o seguinte, deixa eu até contar minha historinha assim. Eu venho de uma escola muito oclusionista. Então, até 2001, 2002, que eu já tenho alguns aninhos aí de DTM, uns 23 anos já da disfunção, mas até 2001, 2002, eu estudava exatamente isso. Montava todos os meus casos no articulador e etc. E aí, era frustrante. Tanto é que eu tive que abrir a minha mente, né? E buscar outras fontes, porque em muitos casos a gente falhava muitas vezes. E essa questão era muito levantada assim. Eu quero pontuar uma coisa primeiro. Oclusão é muito importante. Hoje a gente tem uma avalanche de tratamentos com próteses, né, que estão na moda, digamos assim, e que poucos dentistas estão estudando a oclusão.
A gente precisa voltar a estudar melhor a oclusão para reabilitação e ortodontia, para proteção dos próprios dentes e tecidos periodontais. Trauma oclusal não é DTM, né? Mas a gente está falando da articulação. E aí, vou recorrer à literatura para tentar explicar. Antes de vocês virem, eu estava, como o tema ia ser oclusão e DTM, eu li uma revisão sistemática feita por um professor, encabeçada por ele, né? Que é o professor Daniele Manfredini. O Manfredini, ele é uma pessoa que hoje no mundo, ele é um dos maiores experts, tanto em bruxismo como em DTM. Ele publica muito, estuda muito, faz muito, ele trabalha muito com artrocentese, então ele conhece bem a articulação temporomandibular. E ele escreveu essa revisão, e o título da revisão é O Fim de uma Era, Relação entre Oclusão e DTM. O Fim de uma Era. Isso foi publicado em 2017. Você pode depois colocar na descrição aí do vídeo, eu te mandei o paper, o quanto precisa, 2017, o quanto precisa bater nessa peça. Até a gente fala pouco hoje, porque pra gente não é muito interessante ficar ali, né, remoendo. E ele coloca então a respeito dessas interferências, tanto em lateralidade como em protusão. E aí ele levanta os artigos que já foram escritos sobre isso. Então ele diz assim, olha, a gente tem aqui, em pessoas que não são pacientes de DTM, a gente tem um bom trabalho que não mostrou associação. Quando vai para uma população de DTM, a gente tem ali então 3 trabalhos, sendo que um mostra uma associação fraca, estatisticamente, e 2 não mostram uma associação. Então acho que isso encerra o assunto. Agora, é importante, vamos voltar. É importante a análise desse contato, não para disfunção temporomandibular. E aliás, que tipo de DTM, né? Dor articular? Né? Não pensando tanto nisso, tá? Porque quando a gente mastiga, a gente não fica ali, a gente tem dente, alimento, dente, né? Talvez um hábito parafuncional, mas aí quem ia sofrer primeiro? A ATM ou o próprio dente? O próprio dente, né? Então a gente tem que pensar no dente, nos traumas oclusais, como eu falei, a gente tem que voltar para estudar a oclusão novamente, mas pensando mais na parte dentária mesmo. Tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, então sabendo, depois disso tudo, que os problemas oclusais não causam DTM nem bruxismo, quais são os principais fatores causais desses problemas, né? Nossa, Daniela, você tá querendo me matar, né? Porque olha só, você falou 2 coisas diferentes, DTM e bruxismo. Vou tentar resumir em 1 minuto, não vou conseguir. Bem, vamos lá. Primeiro sobre bruxismo, que bruxismo não é DTM. Bruxismo, gente, é controlado pelo sistema nervoso central. Pouco importa como é a sua boca. Se você tem dente, se você não tem dente, se seu dente... Sei lá, se você tem 2 dentes, né? Pouco importa, o seu sistema nervoso central vai enviar uma mensagem para o seu núcleo motor trigeminal, que vai disparar o neurônio motor para a contração dos músculos. Ponto. Então, não tem relação nenhuma. Né? Vamos para a disfunção temporomandibular. Então, o bruxismo, a grande parte é central. Claro, tem bruxismo secundário, mas aí fica a dica. Quer dizer, aí no dia do bruxismo a gente tem ali 8 horas... 8 horas só sobre isso, não dá para falar rapidamente. Bem, e também tem meu blog, né? Que tá ali há muitos anos. Meu blog completa 10 anos agora em fevereiro de 2020. Então lá tem muito material sobre ortodontia e DTM, é só clicar na minha, tem muita coisa. Bem, que é o julianadentista.com. Agora sobre disfunção temporomandibular, vamos separar as disfunções? A gente tem as articulares e as musculares. Basicamente as articulares, falando muito basicamente, nossa, não me matem, especialistas em DTM, vou falar muito rápido. A gente tem os problemas sistêmicos, né, que são mais raros, apesar que a professora Liette Zubi, que é uma grande amiga, ela só estuda os problemas sistêmicos, então se eu falar que é raro, no consultório dela é frequente, tá vendo? Depende do ponto de vista, né? Que é a artrite reumatoide, a artrite idiopática juvenil e a reabsorção condilar, né? Que o ortodontista morre de medo, depois tem a mordida aberta anterior. Então esse daqui são os sistêmicos. Depois a gente tem aqui os problemas anatômicos. A pessoa pode ter uma hiperplasia, né, na cabeça da mandíbula, um processo coronoide, ter limitação de abertura, problemas anatômicos. Os mais comuns agora, vamos lá, né? Os hábitos parafuncionais,
contribui. Só que são todos fatores contribuintes. Eles vão depender, lembra, da capacidade de adaptação da pessoa. Qual é a sua capacidade de adaptação? Então a gente tem fatores contribuintes. Então a gente tem basicamente os que levam a sobrecarga, né? E os que reduzem lubrificação. Então é muito importante a articulação estar sempre lubrificada, fazendo exercícios, sempre aquele paciente. Quer ver um fator muito interessante na DTM articular, que é catastrofizado pelo dentista, chama cinesiofobia. Cinesiofobia é a fobia ao movimento. Então, por exemplo, você pega um paciente que está ali com um estalo e ele vai no dentista que não é especialista, o dentista fala, olha, cuidado, você vai abrir a boca, seu queixo vai cair. Que é uma inverdade enorme, né? Porque o estalo não vai fazer cair bem, enfim. O que acontece com o paciente? Ele começa a restringir os movimentos, ele fala assim, e isso faz com que haja uma queda em lubrificação da articulação. Ele cria um problema. Então, cinesiofobia hoje é uma das coisas que a gente está estudando muito. Entendeu? Então, isso é da parte articular. Então, você tem ali falta de lubrificação e sobrecarga. Né? Claro, capacidade adaptativa. Né? E tem crescido isso em função do desconhecimento do colega, então, basicamente? Muitas vezes. Eu tenho até uma postagem no meu blog que eu fiz, num momento de raiva, uma paciente que a gente não conhece. A gente não conhece as pessoas. Você não pode falar uma coisa dessa, você não sabe como é o estado psicológico da pessoa. Essa paciente era uma paciente psiquiátrica e que isso gerou um problema de tal tamanho que ela, ela teve que ir ao psiquiatra para poder controlar todo esse problema de cinesiofobia, e aí ela tinha dor articular e virou carnaval. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o comando que a gente passa para o paciente, né? Porque o que você fala para o paciente reverbera dentro dele. Então a gente tem que ter certeza absoluta do que eu vou falar, aqui eu estou falando, eu tenho que ter certeza absoluta. E a segunda coisa é não falar bobagem, pode gerar um processo desse. Então, enfim, sobrecarga, deficiência de lubrificação e a capacidade adaptativa do paciente, também as questões anatômicas, isso na articular. Bora para a muscular. A muscular é um problemão. A muscular você tem ali sobrecarga nos músculos, só que uma sobrecarga no músculo geralmente é igual dor nas costas, né? Geralmente você tem a sobrecarga, mas aí você toma um banho, faz uma massagem e pronto, ou toma um relaxante muscular, no dia seguinte você não tem mais nenhum problema. O difícil é quando isso acaba sendo constante, persistente e desencadeando todo esse processo que eu falei. Na DTM muscular a gente tem os aspectos psicossociais mantendo essa dor, como é a modulação de dor do paciente ali. Se o paciente tem uma síndrome somática funcional, por exemplo, se ele já tem uma outra dor crônica, se ele tem nessa outra dor crônica, outro aspecto irritável, que é uma das coisas importantes hoje, a gente estuda bastante. Depois a gente vai, outra dor crônica, maiores exemplos são enxaqueca crônica, cervicalgia ou fibromialgia, que são fatores que ajudam a perpetuar a dor. Se a gente for para o lado agora do sono, como é que é a qualidade do sono do paciente, se é mulher ou homem. Então a gente tem aí uma porção de coisas. É um universo. A DTM muscular é um universo assim, a ser muito explorado ainda. A gente sabe uma parte dele, mas cada dia mais, para vocês terem uma ideia, na DTM articular, é fácil a gente saber os neurotransmissores que estão aqui, porque nós somos familiarizados, somos da inflamação. Já na disfunção muscular, a gente tem liberação de glutamato, a gente tem liberação de outros fatores que nem sempre estão presentes numa DTM articular. A gente precisa estudar até os neurotransmissores, como é a transdução, até como o paciente percebe aquela dor. Dentro desse caminho tem muita coisa ali que pode mudar. Entendeu? Não é tão simples. Não é nada simples, né? Mas mesmo assim, eu quero dizer o seguinte, para quem está assistindo isso. Nós somos dentistas, a gente está esquecendo que nós somos clínicos gerais. Nós deveríamos sair da faculdade, eu sei que não é a realidade de muitos cursos, lá em Bauru é um dos cursos que tem a disciplina, em Araraquara, tem outras cidades também tem. Mas nós deveríamos tratar as disfunções temporomandibular mais simples.
O especialista deveria ficar somente com os quadros crônicos, mas infelizmente não é assim. Então vamos lutar, vamos buscar conhecimento, porque a gente não precisa encaminhar todo o paciente. Os mais simples a gente pode manter. Sim. Né? Juliana, a nossa última pergunta, então. Ixi, você acabou de nos dizer, explicar os tipos de disfunção e de bruxismo, tudo certinho. Agora sim, qual o conselho que você daria para o ortodontista que recebe esse paciente? Qual a conduta inicial? Ele vai começar o tratamento ortodôntico, então qual que é a conduta quando se perceber alguma coisa que não está na alçada dele, ou caso ele não tenha essa competência? Então, para responder essa pergunta, eu vou voltar naquela revisão do Manfredini que eu falei, que é interessante na discussão, eu convido até todos a lerem essa discussão, que no final ele coloca assim, há décadas, a gente estuda a questão da relação dente e observa o dente, como estão os dentes, e olha, o paciente tem DTM, né? Essa relação, que é o que vocês trouxeram aqui, que eu acho que está enraizado em muitos dos ortodontistas. Mas o contrário, ninguém parou para pensar. Muitas vezes, a disfunção temporomandibular, ela gera maloclusões, né? Já paramos para pensar nisso? Marcalgia não tem um edema? O caso da mordida profunda poderia ser gerado por um apertamento? Não, acho que não tanto isso. Mas, por exemplo, você tem ali uma redução de contatos em NH. Por uma disfunção, Sim. Seja ela muscular como articular. Inclusive, tem um trabalho do professor Paulo Conte antigo, que é muito interessante. Ele pega pacientes com disfunção temporomandibular, muscular, monta em articulador e analisa os pontos de contato. Aí, ele trata a DTM, controla a dor e remonta o paciente. É outro paciente. Então, eu já coloco uma dúvida aqui. Se a dor modifica a oclusão, ou se uma disfunção temporomandibular modifica uma oclusão, como eu acabei de falar, por que se avalia a oclusão no paciente com dor? Não faz o menor sentido. Ou se você tiver com uma dor no joelho, eu vou avaliar a sua postura. Você é a mesma pessoa com uma dor no joelho ou sem a dor no joelho? Com uma dor lombar ou sem a dor lombar? Não, você não vai avaliar a postura desse paciente com uma dor lombar, concorda? Sim. Não é você. Você vai tratar a dor lombar e aí você vai avaliar. Agora, eu acho estranho montar um paciente no articulador e o paciente está com dor. Não é a pessoa. Eu fazia isso, mas eu evoluí, né? Vamos evoluir! Graças a Deus, eu evoluí, eu estou estudando, né? Eu gosto de estudar, eu estudo profundamente aquilo que eu trabalho. Então, isso é uma coisa estranha. Então, você falasse para mim, né? Como o ortodontista deve agir? Se ele perceber que o paciente está apresentando dor ou alguma disfunção importante, agora, claro, se é, por exemplo, um ruído articular do tipo um estalo, mas que isso o paciente nem percebia que tinha, avisa o paciente, educa o paciente, mas você pode já começar a analisar a oclusão, você pode começar um tratamento com ele, sem problema nenhum. Sim. Agora, se o paciente apresenta dor muscular, dor articular, você não vai solicitar ali uma documentação ortodôntica. Primeiro, você vai parar, vai controlar essa dor. Quando a gente vai com essa dor controlada, você vai solicitar a avaliação. Porque senão, você não, eu acho, graças a Deus, você não vai estar ali avaliando a pessoa. É outra pessoa. Façam esse exercício, vocês vão ver que são pessoas diferentes. E especialmente a artralgia, dor articular, que às vezes apresenta um edema, você vai ter ali, muitas vezes, quantos pacientes que eu não atendi, que estão naquele momento da dor com edema, com a efusão articular, estão ali com a abertura, mordida aberta posterior e ipsilateral à dor. Quer dizer, isso é por causa do edema. Sim. Melhorou, voltou a fluir novamente. Então, esse é um ponto importante. Tá? Avaliar primeiro. Então, observe os sinais e sintomas. Avalie primeiro esse paciente. Dor e caminho. Agora, se o paciente tem ruído articular, é muito comum a população jovem, 27% da população jovem vai ter um tipo de deslocamento de disco. Se a gente fizer ressonância de todo mundo, esse número é altíssimo, deslocamento de disco, né? E aí, o que você vai fazer? Você vai avaliar isso também. Isso aí está gerando o que para o paciente? Né? É um problema? Não é um problema? Então você tem que conhecer e aí você ponderar.
O mais importante é informe seu paciente, para que não tenha problema. E nunca diga para o seu paciente o seguinte: eu vou colocar esse aparelho para tratar a sua dor. Eu vou dar um exemplo. Eu atendi essa semana uma moça, ela está com o aparelho há 5 anos, e aí eu conversando com ela, ela tem uma dor ocular, bem nessa região aqui, ó. Bem, resumo, a dor dela é uma enxaqueca, uma migrânia sem aura. É engraçado, os dentistas acham que conhece cefaleia, não é, né? E aí eu falei, você tá fazendo... Não, mas peraí, eu coloquei o aparelho para tratar a dor, meus dentes eram certinhos, segundo a paciente. Eu procurei porque me falaram que o seu... E o ortodontista falou para ela, nós vamos tratar a sua dor com o aparelho. Faz 5 anos que ela tá com o aparelho. Faz 15 anos que ela tem essa dor. E a dor continua vindo nas crises da migrânia que duram 72 anos. Quem está encrencado nessa história? Não sou eu. Com certeza. Tá? Então isso é muito importante. Obrigado por você alertar esse ortodontista, porque isso a gente precisa cada vez mais de conhecimento, de refinamento. Eu acho que é importante para o ortodontista saber pelo menos o mínimo de disfunção temporomandibular. E lembra que DTM é dor de barriga. Vá aprender quais são os tipos. Quais são os critérios de diagnóstico para cada tipo. Tudo bem, não vou tratar no meu consultório, mas eu já tenho uma ideia para encaminhar o meu paciente, se for necessário. Também a gente lembrando que... E também ficar trabalhar mais relaxado, né? Sim, trabalhar mais ficar relaxado. Com aquele fantasma ali na cabeça e exatamente. E DTM, porque não está dormindo direito, né, Juliana? Tem um fator também, assim, é importante o ortodontista conhecer pelo menos o básico disso, porque existem muitos pacientes que procuram o ortodontista, porque já tem também isso enraizado, que o aparelho vai tratar. O médico encaminha ao ortodontista, paciente com dor no ouvido, né? É isso mesmo. Você tem toda a razão. Para a população mesmo. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Existem no Brasil hoje quase 27 mil ortodontistas. E a questão da reserva de mercado é muito grande. O ortodontista tem medo de perder o paciente, de perder o cliente. Você não vai perder o cliente falando a verdade, ele vai voltar para você. Não faz isso. Porque você pode perder o paciente na hora que ele travar, como eu tenho aquele caso que eu mostro, né? O paciente procurou com estalo e evoluiu para o deslocamento de disco sem redução. E quem dançou foi a ortodontista. Tomem cuidado. Né? Perfeito. Excelente. É isso? Muito obrigada, professora. Obrigada a vocês por disponibilizar de falar sobre isso. Abrir aqui as portas da sua casa, disponibilizar o seu tempo, né? E sigam a professora Juliana, que assim, é só conteúdo bom, tem podcast, né? Tem podcast. Tudo lá no Juliana. Já ouvi todos, viu, pessoal? Ouvi todos. Ouvindo pro trabalho, indo e voltando, ouvindo a Juliana. Inclusive, esse áudio eu vou tentar transformar no podcast. Legal. Tá bom? Obrigada. Muito obrigado, professora. Obrigada, professora. Gente, sigam o nosso canal e sigam também o nosso Instagram, que é @rompendofronteiras.org. É isso aí, Eu pessoal. não vou falar o sininho. Isso também. Clica no sininho, assina no canal. Vocês não falam isso, gente? gente? A gente tá começando agora, pessoal. Calma. Mas vai ter isso aí também. Depois vira um bordão daqui a pouco. Então tá bom. Obrigado, professora. Obrigada. Até mais, pessoal. Tchau, gente.